Amados, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui para falar, ou continuar falando, do encargo que o Senhor tem proporcionado para que os nossos corações possam ser alcançados por Ele. Estamos ainda falando do evento e também da realidade da volta do Senhor. O Senhor tem nos mostrado muitas coisas através dessa palavra. E através dela nós já crescemos muito, pelo menos no conhecimento. Mas também já crescemos em algumas práticas em nossas vidas. Estamos assim nesta noite, querendo trazer como o último encargo do cuidado que o Senhor exige de nós, para estarmos apercebidos, preparados para a sua volta, que é o cuidado com a igreja. Nós já vimos que o Senhor nos atribuiu algumas coisas para que nós fôssemos responsáveis e pudéssemos assim praticar o cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa alma, cuidado com o nosso espírito. E o Senhor também nos deu a igreja para que nós pudéssemos cuidar. Amados, e cuidar da igreja é algo totalmente prático. Não tem muita teoria para se falar da questão do cuidado com a igreja. Mas nós podemos confundir essa questão desse cuidado com a igreja como se fosse algo meramente na esfera humana, social. E esse cuidado que o Senhor requer de nós com a igreja não fica apenas nesse patamar, né? Nesse âmbito, nessa esfera daquilo que o homem pratica no social. Porque aquilo que nós podemos praticar no social, ele vai poder formar uma amizade superficial. Mas ele não vai trazer para nós a transformação, que é o que nós temos de mais excelente, quando nós passamos a cuidar da igreja como o Senhor ele propõe para nós. Quando nós entendemos que cuidar da igreja é apenas na esfera social, nós nos contentamos em apenas visitar alguém, em apenas conversar com alguém, em apenas conhecer alguém, em apenas ajudar alguém com uma comida, uma vestimenta, um medicamento ou alguma coisa desse tipo. Que isso também é cuidado. Mas o cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos com a igreja não se resume ou não se limita apenas a uma aproximação, a convivência no âmbito social. É algo porque tudo que se faz relacionado no âmbito social vai sim formar uma amizade. Mas uma amizade é muito superficial para aquilo que o Senhor deseja quando se trata de cuidado com a igreja. Porque o cuidado com a igreja precisa ser uma ponte que leva o homem a ter uma experiência de relacionamento. E relacionamento é algo muito mais profundo, muito mais próximo, muito mais íntimo do que uma simples amizade na esfera social e superficial. Então, queridos, a diferença de cuidar da igreja para você ter um contato, uma convivência nessa esfera social é que na esfera social você apenas constrói amizade. Mas no cuidado com a igreja, naquilo que se diz a formação, a construção de um relacionamento, é que essas vidas vão poder serem transformadas. Nós podemos tentar cuidar de alguém e quando essa pessoa não corresponde às nossas expectativas, a nossa primeira reação é excluir essa pessoa do nosso convívio, dos nossos cuidados, do nosso desejo de estar perto,
enfim, nós nos afastamos. Por quê? Porque a nossa intenção não era ser transformado com aquela situação. Era apenas formar uma amizade ou algo que pudesse acrescentar na nossa vida, na esfera social. Mas a palavra não nos apresenta assim. E para dar base nisso que nós vamos ganhar nessa noite, eu queria começar lendo aqui em Provérbios, no capítulo 27 e no versículo 17. Afia-se o ferro com o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Muito bom, né? Então, amados, nós aqui podemos ver a realidade disso que nós começamos a falar de forma introdutória. A palavra está dizendo aqui que o ferro, ele afia o próprio ferro. E isso seria um modelo para que as pessoas pudessem também serem afiadas, né? Conforme esse contato, essa vida de relacionamento entre si. Mas o interessante, irmãos, é que se nós lermos esse versículo assim de forma superficial, nós não vamos conseguir entender o que de fato isso está querendo mostrar para nós. Vamos ver nas entrelinhas, né? Vamos pensar juntos agora. Pega-se 2 ferros totalmente brutos. Pense você pegando 2 pedaços, né, de ferro totalmente bruto. Não estamos falando aqui de ferro já feito, uma ferramenta cortante, como se fosse uma faca, um facão ou algo desse tipo. Estamos falando aqui de ferro. Ferro sem formato, ferro sem finalidade alguma de ser um objeto cortante. A palavra está dizendo que o contato desses 2 objetos, né, chamado ferro, vai fazer com que eles entrem primeiro em atrito, para que o resultado disso seja que eles passem a ficarem afiados. Então pense você, 2 ferros roçando, né? Raspando um no outro. 2 ferros brutos. Primeira coisa que vai acontecer é um atrito. Mas para que ele fique afiado, não é tão simples assim. Precisa que esse atrito ele seja tão persistente ao ponto de sair o quê? Faíscas. Quem já afiou um ferro aqui, ou já viu um ferro sendo afiado, esmerilhado, trabalhado, saindo da sua forma bruta para uma forma de algo cortante, sabe que aquele atrito ali gera o quê? Faíscas. Então, o primeiro contato do ferro com o ferro é um atrito. Então, queridos, uma vida de relacionamento não é como já pegar uma faca afiada, uma ferramenta afiada. A vida de 2 pessoas brutas que não têm experiência de uma vida de relacionamento, quando elas se encontram para viver esse relacionamento, a primeira coisa que vai acontecer entre elas é um atrito. É normal, queridos. Então é por isso que as pessoas desistem facilmente de ter uma vida de relacionamento. Porque quando elas se aproximam, não para ter uma amizade no âmbito social, porque uma amizade é cheia de cuidados e de melindragem. A amizade é aquela que só vai na casa do outro quando é convidado. Não é assim? A vida social? Você me convida e eu vou na sua casa. Aí quando eu chego lá, eu encontro você totalmente acessível e disponível a me receber. Você preparou a sua casa para isso. Você preparou o seu momento para isso. Você preparou o seu coração para isso. Você preparou tudo para isso. Talvez até preparou um café para me receber, um lanche ou, quem sabe, um almoço.
Isso é a vida social. Isso é o contato superficial que não vai gerar atrito nenhum. Quando eu chego nesse encontro, eu não vou falar palavras ou puxar assunto que seja desagradável àquilo que você gostaria de ouvir. Não é verdade? Então, esses 2 ferros, aqui no exemplo de Provérbios, eles vão chegar em brutos e sair em brutos. Não, ou seja, não vai ter nenhuma mudança, nenhuma transformação na sua forma física, na sua forma mental, psicológica. Não vai ter nenhum tipo de atrito. Por quê? Porque esse cuidado, esse encontro, esse contato foi meramente superficial, meramente social. Mas a palavra está dizendo aqui que o ferro, ele precisa ser afiado no próprio ferro. Então, quando esse encontro é um encontro para gerar relacionamento, você não precisa ser convidado. E isso para muitos já é um choque tremendo. Alguém chegar na sua casa sem ser convidado, ou você ir na casa de alguém sem ser convidado, num horário onde a pessoa não espera, ou no horário onde você não espera, e você tem que ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir, ou dizer aquilo que a outra pessoa não gostaria de ouvir. Aí, esse primeiro contato se chama o quê? Atrito. É necessário? É necessário. É necessário porque senão você vai ficar no superficial apenas do viver social, de uma amizade, onde esses ferros não vão serem afiados um no outro. Mas não para por aí. Quando surge esse atrito, do ponto de vista do ferro sendo afiado, o que é que sai disso? Faíscas. E não é assim? Quando você se encontra com alguém que diz o que você não quer ouvir, ou quando você diz para alguém o que essa pessoa não gostaria de ouvir, o que é que sai dessa conversa? Faíscas. Isso é necessário, irmãos. No reino, isso é necessário. Uma vida de cuidado com a igreja, cuidado mútuo, é totalmente diferente de um viver superficial, de uma vida apenas mantendo o social. O social é fácil de viver, mas não transforma. As pessoas continuam sendo o que elas são. As pessoas continuam pensando como elas pensam. As pessoas continuam agindo como elas agem. Porque esse contato não é aquele contato que afia o ferro no ferro. Não existe esse raspar, esse atrito, esse contato. Mas para por aí não. Quando esse ferro continua raspando no outro, no objetivo de afiar, depois das faíscas ele começa a passar por um processo de alta temperatura. Esquenta. E é aí que o ferro começa a ficar totalmente flexível. Por mais duro que ele seja, dependendo da temperatura que ele leva, ele começa a ficar flexível. É assim ou não é? Quem já viu um ferro, né, no fogo ou em atrito, né? Talvez em atrito poucos viram aqui porque não trabalham com isso, mas se você eleva, coloca o ferro numa alta temperatura, ele começa a ficar flexível, mole. Então, ali ele pode ser forjado. Ou seja, a sua forma começa a ser moldada conforme a situação ou a necessidade daquele momento. Então, queridos, numa vida de relacionamento, você não pense que vai ser sempre você indo estar com alguém, ou alguém vindo estar com você, e apenas surgindo uma conversa apenas a nível de flores.
se você de fato quer cuidar da igreja, você precisa se deixar ser raspado, né? Entrar nesse atrito, para que, mesmo saindo faísca, e mesmo a temperatura sendo elevada, você possa tornar o seu coração totalmente flexível, para que possa ser transformado ou moldado conforme a necessidade que essa vida de relacionamento pede. Porque nós desistimos ou não praticamos a vida de cuidado mútuo com a igreja. Porque no primeiro atrito nós desistimos. Porque esse atrito, ele rompe com a nossa forma, com o nosso formato. Esse atrito, ele tira de nós o formato, a formatação que o nosso ego estabeleceu para nós. Não, eu penso assim e acabou. Eu sou assim e acabou. Eu sou assim. As pessoas têm que me entender. Eu não vou fingir o que eu não sou. Isso é ter medo do atrito para vir raspar, tirar de você a forma que você construiu, para que as pessoas sejam obrigadas a aceitar você do jeito que você é. Porque, queridos, quando esses dois ferros, eles começam a entrar nesse atrito, que a temperatura é elevada, aí agora não é mais a sua forma que vai prevalecer. Mas agora, uma vez que o seu coração está flexível, quem vai tornar o molde dele é Cristo. Lembra daquela palavra? Não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há civilizado, mas Cristo é o quê? Tudo em todos. Mas Cristo só vai poder ser tudo em todos quando o seu eu, ele estiver totalmente flexível para que ele possa moldar conforme aquilo que ele é. Então, no viver de relacionamento, não é mais o que eu penso nem o que eu acho. No viver de relacionamento, não é mais o que eu sou nem o que a pessoa é. Mas Cristo precisa ser o modelo. Cristo precisa ser o centro daquilo para o qual esse viver de relacionamento iniciou. Não é diferente do casamento, irmãos. Quando duas pessoas se casam, elas vão passar a cuidar de quem? Uma da outra. E cada uma tem a sua cultura, a sua maneira de pensar, cada uma tem a sua formação. Mas se esse atrito não houver uma sequência de forma que a temperatura possa, de fato, levá-lo ao modelo de Cristo, vão continuar sendo um casal, porém com vidas totalmente individuais. Porque o contato que eles tiveram é muito superficial para torná-los afiados, para torná-los totalmente trabalhados, lapidados, ou, conforme a palavra está nos ensinando, transformados. Então, para que é uma vida de cuidado com a igreja? Não é apenas para que as vidas sejam cuidadas. Isso é o resultado. Mas o objetivo é para que nós sejamos transformados. Então, quanto mais atrito, quanto mais contato, mais transformação nós vamos ter em nossas vidas. Porque esse é o caminho que o Senhor ele tem falado para nós, né? Então, Provérbios diz que afia-se o ferro com o ferro. Assim o homem afia o seu rosto do seu amigo. Então, o que é que acontece? Essa forma dos nossos corações, das nossas vidas, ser afiadas através da vida do nosso semelhante, do nosso próximo, na verdade aqui
é da vida do nosso irmão, porque o cuidado aqui é com a igreja. Então, para que isso aconteça, é necessário que seja tete a tete, olho no olho, face a face. Por isso que o provérbio aqui cita rosto, porque não se afia corações pelo WhatsApp. Não se afia corações por Facebook. Não se afia corações via telefone. Tudo isso são vias de acesso que ainda são superficiais para que esse ferro seja afiado. O contato tem que ser pessoal. Por que tem que ser pessoal? Porque palavras via redes sociais são palavras que não são carregadas de sentimentos e às vezes de realidade e de sinceridade. O que você fala no WhatsApp, muitas vezes você não tem coragem de falar olhando no olho. Por quê? Porque aquilo ali é uma via de comunicação superficial. Já está dizendo, é virtual, não é real. Então, não adianta você querer ter uma vida de relacionamento através de um WhatsApp. Claro, o WhatsApp serve para uma comunicação. Não é proibido se falar por WhatsApp, nem Facebook ou qualquer outra rede social ou via de comunicação. Mas se você deseja ter de fato uma vida de cuidado, uma vida de relacionamento para que você possa ser transformado, isso tem que ser pessoalmente. Tem que haver o atrito, tem que haver a faísca, tem que haver a temperatura para que haja a transformação. Porque, queridos, enquanto não houver sinceridade, não vai poder haver transformação. Ainda está no campo do social e do superficial. Queria que nós voltássemos a alguns versículos ainda em Provérbios 27 e lêssemos o versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Que revelador essa palavra, irmão. Quantos amores encobertos nós vemos nos dias de hoje no viver do cristianismo. O que é uma repreensão aberta, que a palavra diz que é muito melhor, e o que é um amor encoberto, que a palavra diz que não é melhor do que a repreensão. Via rede social, irmãos, via WhatsApp, via Facebook, ou via telefone, é fácil você dizer, eu te amo. Olhe, essa situação que está acontecendo, não se preocupe não, que nós estamos orando. E muitas vezes você nem sequer se lembra daquela situação quando você acaba de escrever aquela frase, muito menos de orar. O que é isso? Um amor encoberto. Olha, não se preocupe não, somos um. E quando você acaba de escrever aquilo ali, você nem lembra mais o motivo pelo qual você escreveu aquela frase. O que é isso? Amor encoberto. Olha, não se preocupe não, viu? Nós estamos juntos. Nós vamos cuidar de você. E a pessoa continua lá, aguardando o cuidado, esperando o cuidado, né, e sofrendo, e tantas situações, e você nem lembra mais. Aí passa algum tempo, você volta a ter um contato. Eita, era mesmo, é? Então o que é isso, queridos? Amor encoberto. Isso não vai gerar esse atrito. Aí a palavra diz que é muito melhor quando você tem esse contato e você é sincero e traz uma repreensão no Senhor. Como? Olha, por que você está fazendo descaso com a palavra? Você sabia que isso é pecado? Deixar de reunir é pecado? Deixar de ter comunhão? Por que você deixou a vida do Senhor? Não, mas eu ainda estou na vida do Senhor. Mas como? Qual é a evidência disso?
Você está repreendendo com o verdadeiro amor. Não para condenar, mas para trazer essa pessoa de volta ao convívio com o corpo. Olha, você sabia que nós precisamos crescer na vida da igreja ao ponto de ter uma vida que expresse o Senhor? Nas reuniões precisamos compartilhar, precisamos ter mais oração, precisamos ler mais a palavra. É uma repreensão, sim, mas é uma repreensão com amor, não é condenatória. E isso é muito melhor, querido, do que aquele eu te amo no WhatsApp, estou orando por você, aquelas 2 mãozinhas no amém para tudo, sem de fato, querido, ter isso no seu coração. Isso não vai cuidar de ninguém e nem vai levar você a estar afiado com ninguém. Então você é indiferente a tudo e, encoberto, você ama a todos e se envolve com todos. Isso, de fato, vai levar as nossas vidas a não ter realidade com o viver de cuidado com o corpo. Isso não vai nos levar a ter uma vida de cuidado com a igreja. E não vai transformar as nossas vidas. É assim ou não é? É assim, queridos. É fácil demais. A gente vê corações. Eu estou dizendo isso, irmãos, para nos expor, porque eu também estou incluso nisso. Não pense que eu estou aqui num pedestal, num púlpito, apontando para os súditos. Nós estamos falando aqui dentro de uma igualdade. É muito claro a gente ver corações tão sensíveis no WhatsApp. Oh, Senhor Jesus, estamos orando, vamos orar. Olha, não se preocupe não, vamos cuidar. Aí, na vida real, poucos cuidando, poucos orando e poucos se preocupando. O que é isso? Amor encoberto. Virtual também, É o social. Você está mantendo aquilo ali para poder manter, o espírito desta época, como nós ganhamos, de estar todo mundo aparentemente no viver espiritual. Mas aí, queridos, não é isso que vai formar uma vida de relacionamento que vai nos levar a ter esse atrito, sair essas faíscas, porque toda faísca que sai, irmãos, é do nosso ego. Essa faísca que sai quando nós temos esse contato para iniciar uma vida de relacionamento é no nosso ego. Porque alguém vai dizer, olha, eu sou assim e assim, e você vai precisar ser sincero com ele ou com ela. E quando você traz a repreensão dentro do princípio da palavra de Deus e não do seu ponto de vista, é muito importante que se entenda isso, que você não vai afrontar alguém a partir do seu ponto de vista, não. Isso você está sendo tão egótico quanto aquela pessoa que expôs a situação para você. Mas você vai apresentar a palavra de Deus. E quando a palavra chega, esse contato faz voar faíscas, porque é um coração bruto. E agora vai ser lapidado, vai ser afiado pela palavra de Deus que está em você. Ou o evangelho real. Aí, se essa pessoa de fato quer uma vida de relacionamento, de cuidado com a igreja, ao invés dela recuar, ela vai aproximar. Quanto mais aproxima, mais faísca, e mais temperatura e mais fogo. Isso vai torná-la mole, flexível. E aí sim, o Senhor vai poder moldar as nossas vidas, os nossos corações, os nossos relacionamentos. Por que, queridos, ainda tem corações tão difíceis de ser moldado, tão ainda indiferente com as situações e até mesmo com a palavra? Porque não tem vidas de relacionamento. Ainda são ferros totalmente endurecidos e totalmente brutos na sua forma original e pessoal de ser, se tratando, mudando aí de ferro para gente,
Nós precisamos afinar tanto o nosso viver, ao ponto de que se saia faíscas, que esquente, que saia fogo, mas quando o Senhor nos moldar, aí nada mais disso vai existir. E nós vamos nos tornar verdadeiramente essa unidade que o Senhor, Ele espera que a igreja seja ou tenha. Então, assim, quando nós alcançarmos esse viver, amados, não vai precisar mais nós, olha, irmão tal está precisando disso. Olha, irmã tal está precisando disso. Vamos se juntar todo mundo para fazer isso. Por quê? Porque vai estar um só bloco. Vai estar uma só peça. Ou seja, vai estar todo mundo afiado. E todo mundo na mesma afinação. Não vai precisar desse atrito. O falar de um é o falar de todos, automaticamente. O sentimento de um é o sentimento de todos, automaticamente. A Ana está lá no hospital com o filho. Não precisa dizer, vai lá e dá uma força à Ana, não. Os corações vão se movimentar automaticamente, organicamente, vai estar com a Ana. É normal uma vida de relacionamento. Pense você, está em casa deitado, aí o seu filho adoece, vai sozinho para o pronto-socorro, você continua deitado, dormindo, assistindo, e quando ele chega você nem pergunta se melhorou. É normal isso? Mas com o nosso irmão, às vezes ainda é assim. Por quê? Porque tem medo desse atrito. Esse atrito que afia ao ponto de transformar, irmãos. Todo o objetivo da palavra de Deus é nos chamar a uma transformação. Agora, fere, claro. Todo atrito dá desgaste. Todo atrito forma feridas, marcas. Mas o resultado é que nós seremos transformados. E não apenas com o viver social que vai nos fazer apenas formar amizades, né? Versículo 6 ainda de Provérbios 27. Fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Fiéis são as feridas do amigo. Então, quando nós nos aproximamos de alguém, ou alguém se aproxima de nós, pode até que esse contato cause feridas. É normal, queridos. Sabe por quê? Porque o nosso ego ainda está bruto. Não foi ainda afiado. Então, esse contato, e aqui a palavra já está chamando de quem? De amigo. Esse contato pode até causar feridas, né? E são feridas fiéis. Não são feridas com intenção de ferir. Mas elas podem serem causadas. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, queridos, você não quer se aproximar de ninguém. Mas, para formar o viver social, você beija todos, você abraça todos, você acolhe a todos. E o que é que acontece? A palavra está dizendo que essa atitude é uma atitude o quê? Enganosa. Uma atitude enganosa, não é real. Por quê? Porque esse beijo não foi forjado através de um contato, de um atrito, de uma vida de relacionamento. Não foi uma transformação, mas foi apenas algo no social. Está dando para entender, queridos? Foi algo apenas no superficial. Então você reúne todo o tempo e você quer manter a sua imagem de gente boa, sorridente, alegre, beija todo mundo, abraça todo mundo, mas não quer ter aquele contato que vai formar o atrito ao ponto de sair faísca, de provocar temperatura, e de promover aquela questão que vai deixar você maleável, mole, ao ponto de ser forjado. Está dando para perceber a questão da diferença de você cuidar da igreja para você apenas participar de uma forma superficial, como se fosse um viver social? Nós, irmãos, não podemos nos enganar.
Cuidar da igreja é você forjar relacionamentos. Relacionamentos que destroem a sua forma, que destroem os seus pensamentos, que às vezes causa feridas em seu coração, mas são feridas fiéis. E se são feridas fiéis, o bálsamo do Espírito sara essas feridas. O que nós não podemos é correr disso todo o tempo, para não ter esse tipo de contato, de atrito, e manter falsos beijos, falsos abraços, uma convivência superficial que não gera de dentro para fora, e sim de fora para dentro, como as nossas mensagens nas redes sociais. Então, queridos, a vida de cuidado mútuo, cuidar da igreja, não está apenas no fato de nós fazermos uma visita, cuidar de alguém que está doente, lavar um prato, fazer uma comida, levar uma feira para alguém que está está necessitado, levar um remédio para alguém que está enfermo. Tudo isso faz parte do cuidado com a igreja. Mas o cuidado com a igreja é muito mais que isso, é você mergulhar no viver de relacionamento, onde você vai deixar se desgastar para que alguém, irmãos. Então o objetivo numa vida de relacionamento nunca é você, sempre é aquele a quem você se deu para viver esse relacionamento. Nunca queira prevalecer, porque isso ainda é a forma original do seu ego. Ele precisa ser desgastado, afiado. E isso vai levar outros também a serem afiados. Então, vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 11. Vamos ler só o 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Por que Paulo resistiu Pedro nessa ida a Antioquia, Resistir-lhe na cara, porque era repreensível. Aí o versículo 12. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. O que foi que Pedro fez aqui? Tiago era o judeu perfeito, era o cara da lei ali. Tiago, ele prezava muito pela questão do judaísmo. Tudo que estava relacionado à lei, ele era ali cumpridor, irrepreensível. Então ele estava para vir para Antioquia. Mas antes disso, Pedro estava com os cristãos ali, daquela época, misturado com os gentios. E os gentios, irmãos, era aquele tipo de cristão que ainda comia carne de porco, que ainda ainda se misturava com os costumes. Por quê? Porque eles não vieram do berço do judaísmo. A vida deles nunca estiveram mesclada com o judaísmo. Eles eram meio que vieram do mundão. Então eles tinham uma série ainda de comportamento que era repudiado pelos judeus, pelo judaísmo. E Pedro estava ali no meio. Comia junto com eles e tal, tranquilamente. Mas quando ele ouviu falar que Tiago estava para chegar, aí o que foi que ele fez? Ele disse, no meio desses aí eu não me misturo não. Os cristãos judaizantes, e Tiago era um dos, na época aqui, Tiago era um dos principais dos cristãos judaizantes, Então, assim, quando ele estava para chegar, aí Pedro, ele disse, não, eu não quero me misturar com esse povo. Esse povo aí, eles ainda comem carne de porco, ainda pratica isso, ainda chama palavrão, parafraseando, Ainda se mistura com festa, com coisas desse mundo, e eu não quero estar junto deles. Aí o que foi que Paulo fez? Pedro, isso é hipocrisia. Quando ele disse que repreendeu ele na cara, foi porque ele disse assim, ele quis dizer assim, Pedro, pare de ser hipócrita. Se você está cuidando dessas vidas aí, juntamente com eles, se envolvendo e levando eles a conhecer o puro evangelho, não é porque chegou outros irmãos
que você está com medo de se expor, não. Isso que você está praticando aí é apenas um cristianismo exterior. É apenas um cristianismo social. Ou seja, para Tiago, para Paulo, Pedro queria mostrar que não queria nem conversa com os gentios. Mas para aqueles que ele julgava não ter nenhuma patente, ele convivia normalmente. Percebe, querido, que às vezes nós somos assim? Às vezes nós temos essas atitudes. Quando nós estamos sozinhos, talvez com a nossa família, na nossa casa, com a nossa parentela, com os nossos amigos, que nos aceitam como nós somos, né? Ou desmantelado, ou certinho e tal. Aí nós temos um tipo de comportamento. Mas aí quando chega aquele irmão que nós julgamos ser mais espiritual, ter autoridade sobre nós, aí nós queremos mudar o nosso comportamento e nos tornar pessoas sérias no Evangelho. O que é isso? Hipocrisia. Isso não vai gerar transformação. Ou seja, Paulo queria dizer para Pedro, olha Pedro, você precisa ser verdadeiro com aquilo que você é. Você precisa ser quem você é para que o Senhor transforme você naquilo que Ele é. Então, o que foi que aconteceu aí entre Paulo e Pedro? Atrito, faísca, temperatura. A chapa esquentou aqui, irmãos, nesse dia. Mas qual foi o resultado disso? Tal qual Paulo é, tal qual Pedro se tornou e passou a ser. Por quê? Porque eles afiaram a sua vida de relacionamento ao ponto que o judaísmo, né, e os gentios não foi mais um ponto de problema ou de divisão ou de questão entre Paulo e Pedro. Que era da circuncisão com o que não era da circuncisão passou a ficarem afiados ao ponto de não mais se gerar um atrito através desses dois homens por conta dessa situação. Então, amados, o que é que hoje choca você quando você tem contato com irmãos? É a alma dele? É o jeito dele? É a maneira dele? É o comportamento dele? É a falta de espiritualidade dele? É a falta de maturidade dele? Tudo isso é necessário. Isso vai causar feridas em você? Sim. Vai fazer faísca sair de você? Sim. Vai elevar a temperatura? Sim. Mas se você deseja ter responsabilidade em cuidar da igreja, é necessário que você, cada dia mais, entre em atrito, em contato, se deixe ser gasto para que esse irmão, essa irmã, essa pessoa possa ser transformada. Então, a finalidade do cuidado com a igreja não é apenas em suprir a necessidade física daquela pessoa, mas, acima de tudo, o cuidado com a igreja é a transformação das nossas vidas. É por isso que ele deu o cuidado com a igreja para que servisse de base, para que nós pudéssemos assim estarmos apercebidos para a volta do Senhor. Porque quanto mais nós cuidamos de vidas, mais a nossa vida é transformada. Mais nós somos afiados, lapidados, ainda que o nosso ego termine totalmente esmerilhado, gasto, mas o nosso espírito vai estar totalmente transformado, amadurecido, crescido, né, para a espera da volta do Senhor. Então, todo aquele que não tem uma vida de relacionamento na vida da igreja, ainda é um ferro bruto. Ainda é um amor superficial. Ainda é um viver totalmente natural e social. Então, tudo que se faz ainda é por conta do mover da multidão. Ainda não é algo que surgiu de dentro de você. Então, querido, vamos correr para essa vida de relacionamento, para essa vida de cuidado. Mas agora nós entendendo que esse cuidado não é apenas aquilo que nós resumíamos em nossas vidas, que também é cuidado. Nós não podemos substituir uma coisa por outra.
Você suprir o seu irmão é cuidado, você orar por ele é cuidado, você, enfim, tudo que você faz está dentro do princípio do cuidado. Mas o cuidado que o Senhor fala com a igreja é uma vida de relacionamento, que vai gerar esse atrito, que vai sair essas faíscas, e você vai poder ser transformado juntamente com ele. Pode até ser que você não continue da mesma forma, mas com certeza você vai ser transformado, e a forma que você vai se encontrar é a forma de Cristo. Amém? Amém. Então, essa palavra, do cuidado com a igreja traz como proposta para nós essa realidade desse viver de relacionamento. Então, queridos, assim, quanto mais nós nos deixamos esmerilhar, mais nós vamos nos encher do amor, do perdão, da graça. Porque é isso, queridos, que consolida a vida de Deus em nós. Porque se nós, ao termos esse contato, e no primeiro contato que houver o atrito, desistirmos, o mundo faz isso. As filantropias fazem isso. Está cheio de gente aí fazendo isso. Dando sopões, agasalhos, tantas coisas, moradias, tantas coisas, mas não querem contato. Não querem contato. Por quê? Porque o contato causa atrito. Não tem, na verdade, amor, como nós vimos aqui. Se não há essa repreensão, nosso ego, irmãos, precisa ser repreendido. Nós somos muito cheios da verdade ainda. Isso é todos nós. Somos muito cheios das nossas verdades. E o nosso ego precisa ser repreendido. E ele só vai ser repreendido numa vida de relacionamento. Ninguém vem lá de fora repreender a nossa vida sem ter acesso a ela. Então, quem é que vai ter acesso ao nosso ego? Quem é que vai ter acesso às nossas vidas? Aquele com quem nós relacionamos. Então, essa repreensão é necessária. A repreensão é esse contraponto do nosso ego. Quando nós somos contrariados, isso é uma repreensão. E é a partir daí que nós vamos decidir se nós de fato queremos ser afiados ou se aquilo era apenas uma amizade no âmbito social e eu vou desistir daquela pessoa. Não, essa pessoa não tem jeito. É muito assim assado. Para mim basta. Aí o que era isso? Era um amor, camuflado, como nós vimos, encoberto, Ou seja, você queria apenas o social. Mas, se de fato entender o que é um cuidado, aí é que eu mergulho para ser, E, irmãos, não é fácil você ser desgastado. Não é fácil você se dar a quem não quer o seu amor, Ou não compreende. Na verdade, não é que não quer, é que não compreende. E quanto mais você encosta, mais faísca, mais fogo, mais desgaste, mais a forma de Cristo está sendo forjada. Está sendo forjada. A diferença do bezerro de ouro, para Deus é que o bezerro de ouro, ele não foi forjado. Ele foi despejado numa forma e saiu uma forma pronta. Não teve trabalho nenhum. Não teve desgaste nenhum. Mas a vida do Senhor foi formada naqueles que quiseram, forjado, Todos os dias uma situação e outra, 40 anos ali sendo trabalhado, até que Josué e Caleb entendeu que de fato Deus tinha como propósito na vida dele. Então a vida social ela é mais fácil, porque ela acontece instantaneamente. Eu vou na sua casa quando você me convida, você vem na minha quando eu lhe convido. Eu falo para você apenas aquilo que você me permite falar. E você só fala para mim aquilo que eu dou espaço para você falar. O que é isso? O social. Bezerro de ouro. Isso é fácil, é bom de se viver, tranquilo. Eita, não está dando mais, vamos mudar. O Júnior não está legal não. Vou arrumar outra pessoa para ser meu amigo. Aí agora, eu vou arrumar outro amigo. Aí é novidade, o amigo só diz tal. Tudo certo. Eita, esse amigo está chato, vou arrumar outro. Isso é o quê? O social. Não tem atrito. Não é forjado nada. Você continua intacto. Seu ego
está ali brilhando, sem um arranhão. Mas na vida de relacionamento, irmãos, na vida de cuidado, é muito diferente. Você vai deixar de ser quem você é, para ser aquilo que Cristo é. Então as suas opiniões, os seus gostos, a sua maneira, a sua ignorância, a sua preguiça, o seu dinamismo, tudo isso vai entrar num confronto. Se você é introvertido, sisudo demais, aquele que relaciona com você vai criticar. Se você é muito extrovertido, aquele que relaciona com você vai criticar. Se você é bom demais, as pessoas vão criticar. Se você é ruim, vai criticar. Enfim, o seu ego vai ser confrontado. Até que Cristo surja nesse relacionamento aí. Não é mais o que você é, não é mais o que a pessoa é, mas é o que Cristo é. Então, eis o cuidado com a igreja. É uma vida de relacionamento que resulta numa transformação. Então, queridos, tão importante quanto o cuidado com o corpo, o cuidado com a alma, o cuidado com o espírito, é o cuidado com a igreja, que resulta nessa vida de transformação. E só tem um caminho que leva a isso. Qual é? Uma vida de relacionamento, mergulhado totalmente para dentro desse viver.